1798, algum tempo depois deste período de tempo, seria curado. Em 1929, notem o San Francisco Chronicle, eis a manchete: Mussolini e Gaspari assinam pacto histórico. Notem como o artigo foi escrito. Lembram do que a Bíblia diz? O ferimento mortal seria o que, amigos? Curado. A questão romana, estou citando o San Francisco Chronicle, a questão romana seria uma coisa do passado. E o Vaticano estava em paz com a Itália, afixando os autógrafos ao documento memorável, curando o ferimento. O que a Bíblia diz que o ferimento mortal seria o que? Curado. E citando fonte de notícias, diz curando o ferimento. Extrema cordialidade foi demonstrada dos dois lados. Chronicle, 11 de fevereiro de 1929. O que a Bíblia previu? Previu que o poder papal dominaria de 538 a 1798. Isto aconteceu. Previu que o Papa ficaria no cativeiro em 1798 e ficou. Previu que morreria no cativeiro e ele morreu. Aquele ferimento mortal seria curado e foi. Previu que após isso, que todo o mundo novamente se maravilharia com este poder religioso. Previu que o papado cresceria em proeminência e poder no fim dos tempos. Pista número 7. Proeminência mundial no fim dos tempos. A Bíblia é clara. O mundo inteiro admiraria. Em outras palavras, este sistema novamente teria proeminência mundial. Se vocês têm acompanhado os noticiários, esta profecia se realizou. Realmente, o sistema papal, na verdade, cresceu e ganhou influência mundial, prestígio e proeminência. No livro do Apocalipse, a Bíblia ensina que a questão central nos últimos dias é a adoração. Apocalipse capítulo 13, versículo 18 diz: eis aqui a sabedoria. Quem tiver inteligência, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e esse número é 666. O que este número 666 significa? Lembram que Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º? No livro do Apocalipse, a besta é um símbolo de um poder político religioso. E o número 666 é um símbolo. Por todo o Apocalipse, o número 7 representa a perfeição e inteireza. Tem todo o âmbito da história cristã mencionado nas 7 igrejas do Apocalipse, ou os 7 selos do Apocalipse. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º dia. Portanto, 7 é sempre um número da perfeição. Representa a obediência, representa a lei de Deus, representa a verdade de Deus e a palavra de Deus. 6, por outro lado, representa a imperfeição, representa o caminho do homem, representa um sistema falso. A besta representa um sistema religioso falso, com a autoridade humana e não a autoridade de Cristo, com as tradições humanas sobre a palavra de Deus, com uma lei substituta para os mandamentos de Deus, com um sábado falso sobre o verdadeiro sábado. Então, qual é a marca da besta? Qual é a marca da autoridade papal religiosa da igreja medieval? A própria igreja alega que a marca, qual é especificamente a marca da besta? Ora, a marca da besta deve ser o sinal da autoridade da igreja romana e deve ter alguma coisa a ver com adorar, já que estamos falando em adorar o Criador e adorar a besta. Também deve estar relacionado aos mandamentos, porque como a verdadeira adoração no sábado é encontrada no coração da lei de Deus, a marca da besta deve estar relacionada com o oposto do sábado, o oposto da verdadeira adoração, o oposto dos mandamentos de Deus. Então, notem, algumas pessoas dizem a marca da besta, isso é literal, é como um 666 tatuado na sua fronte. Ora, amigos, escutem, em Apocalipse 13 temos uma fera simbólica, a igreja medieval, temos uma imagem simbólica da besta, temos um nome simbólico, temos um número simbólico, 666, há um selo simbólico, não é um selo literal na sua fronte, é aceitar Deus como o Criador, compreendendo que a base da controvérsia entre o bem e o mal é a adoração.
e nos leva de volta à obediência, a guardar os mandamentos de Deus. Portanto, se o selo é simbólico, a marca deve ser o oposto do selo e o que deve ser simbólico. Lembram que olhamos Daniel capítulo 7 e em Daniel 7 o leão representava a Babilônia? No Apocalipse 13 temos um leão. O segundo estágio era um urso, Medo-Pérsia. No Apocalipse 13 temos um urso. Em Daniel 7 temos um leopardo representando a Grécia. No Apocalipse 13 temos um leopardo. Em Daniel 7 tem uma besta como um dragão de dentes de ferro. No Apocalipse 13 o dragão Roma pagã dá a esta igreja o poder de Estado, sua autoridade. Em Daniel 7 tem 10 chifres. Em Apocalipse 13 a besta tem quantos chifres, amigos? Número 5, 10 chifres. Em Daniel 7, o pequeno chifre diz grandes coisas. No Apocalipse 13, a besta diz blasfêmias. Em Daniel 7, a igreja medieval dominou por 1260 dias ou anos. No Apocalipse 13, a igreja medieval reina por quanto tempo? 42 meses. E aqui se torna fascinante. Você tem todos esses paralelos nos dois livros. Olhem, em Daniel 7, o pequeno chifre muda a lei. No Apocalipse 13, ele possui a marca da besta. É tão lógico. A questão é adoração. A questão está relacionada com a lei de Deus. A marca da besta está relacionada com a mudança na lei de Deus. E está relacionada com o sinal da autoridade papal e está relacionada com a questão da adoração. O que a igreja papal em si alega que é o sinal de sua autoridade? Vamos voltar aos escritos de um católico romano. Lembram o que Daniel disse, que haveria tentativas de mudar a própria lei de Deus? Ora, um associado de Cardeal Gibbons escreveu numa carta em 28 de outubro de 1895, em resposta a uma pergunta de um questionário que dizia: a igreja mudou o sábado? Agora olhem isso, o ponto crítico. É claro que a igreja católica alega que a mudança foi ato dela, ou seja, a mudança do sábado para o domingo. É uma marca de seu poder eclesiástico e autoridade em questões religiosas. A própria igreja diz que a mudança de sábado para domingo é uma marca de sua autoridade, é uma marca de seu poder. O registro católico, em 1º de setembro de 1923, estava respondendo a esta mesma pergunta e disse: domingo é nossa marca de autoridade. A igreja está acima da Bíblia. E esta transferência da observação do sábado é prova deste fato. Estão vendo quais são as questões, senhoras e senhores? A questão nos dias finais é sobre a adoração, a verdadeira adoração ou a falsa adoração, adoração no verdadeiro sábado ou aceitando um sábado falso. Eu vou ser bem claro. Alguém tem a marca da besta hoje? A marca da besta é a marca da autoridade papal na alteração do sábado, o 7º dia, para domingo, o 1º dia. Mas ninguém tem a marca da besta hoje. Até a questão surgir diante das massas e até a igreja e o Estado se unirem reforçando o sábado falso, ninguém receberá a marca da besta. Ninguém receberá a marca da besta até a legislação religiosa ser passada reforçando o sábado substituto. Vocês dizem, espera um pouco, o Apocalipse realmente ensina que nossa liberdade histórica será destruída? O Apocalipse realmente ensina que em um tempo de crise, tornados, terremotos, incêndios, inundações, conflitos, guerras, disputas, numa época quando chegamos ao fundo da economia, o livro do Apocalipse ensina que haverá um renascimento religioso falso da união das igrejas sob os auspícios da igreja medieval e um sábado falso será forçado? Notem o que o Apocalipse ensina, o que nos reserva o futuro. Que questão está relacionada com a próxima crise no futuro? O que realmente a Bíblia diz? A Bíblia diz que haverá uma reunião de religiosos tentando unir a igreja e o Estado.
E diz: Ele causa tudo, tanto pequenos quanto grandes, ricos e pobres, livres e escravos, para receberem uma marca sobre sua mão direita ou sobre suas frontes. O que significa uma marca sobre a mão direita ou sobre sua fronte? A fronte é um símbolo da mente, portanto, ou está intelectualmente convencido em sua mente, ou a mão é um símbolo de força ou coerção, portanto, as pessoas intelectualmente aceitam a união Estado-Igreja e a lei falsa, ou são forçadas a aceitarem que ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número de seu nome. A questão é a adoração. A questão é a verdadeira e a falsa adoração. Assim chegamos à própria lei de Deus, exatamente o que torna Deus, Deus, o fato de que Ele nos criou. Foi-lhe dado também comunicar espírito à imagem da besta, de modo que essa imagem se pudesse falar e fizesse com que fosse morto todo aquele que não se prostrasse diante dela. Fosse o quê? Isso, morto. Realmente, uma união dos poderes Estado-Igreja. Realmente, nossa liberdade histórica será desafiada, mas Deus tem um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas que dizem para mim: é a Bíblia, é apenas a Bíblia. Deus terá um grupo de pessoas que dirá para mim: é a palavra de Deus. Não quero mais as tradições dos homens. Na época de Pedro, os líderes religiosos se uniram com os poderes do Estado romano. E na época de Pedro, quando os líderes religiosos se uniram com os poderes do Estado romano, Pedro foi jogado na prisão. Negaram a Pedro o privilégio de pregar a verdade. E isto foi o que Pedro disse, leiam comigo por favor. Então Pedro e os outros apóstolos responderam e disse: devemos obedecer a Deus e não aos homens. Devemos obedecer o quê? A Deus e não aos homens. Eis a questão, amigos. Neste lado, as tradições dos homens. Deste lado, os mandamentos de Deus. Deste lado, um comando divino. No lado oposto, um substituto. Nos dias finais da história da terra, Deus chega a você esta noite. Eu sei que para muitos isto é novo. Eu sei que para muitos de vocês nunca compreenderam estas questões antes. Sei da luta que pode acontecer em seus corações. Sei do conflito que podem enfrentar quando pensam em fazer uma mudança. Mas esta noite Cristo diz a você tão silenciosamente, tão mansamente, Ele diz a você tão carinhosamente: meu filho, esta é uma mensagem de amor. Sabe, se eu tivesse um filhinho e ele fosse passear, um garoto de 10, 11 anos, ele fosse caminhar atrás da minha casa, e havia uma trilha inclinada e tortuosa, e quando descesse essa trilha, se soubesse que a ponte estivesse destruída, se soubesse que ele viria por aquela trilha, eu diria: filho, cuidado, a ponte foi destruída. Com amor, Deus diz: a ponte foi destruída. O homem destruiu o verdadeiro sábado, o sinal da criação. Deus diz: a questão é a adoração. Deus diz: um poder político religioso mudou o sábado. Deus diz: isso é mais do que uma questão de dias, é uma questão de autoridade, é uma questão de lealdade, é uma questão de obediência, é uma questão de um conflito enorme entre o bem e o mal, um conflito entre Cristo e Satanás. Que diferença faz, você pode dizer? No jardim do Éden, Satanás disse a Eva: que diferença faz? Coma a fruta. E ela perdeu o Éden. E nos dias de Israel, Deus diz: que diferença pode fazer? Homens caíram 6 dias, mas alguns foram se reunir no 7º e perderam a vida. Que diferença isso faz, obediência? Deus disse para Asa: Asa, tem um arco com os mandamentos, não toque. E ele começou a tremer. E Asa, desafiando, correu e tocou. Que diferença isso faz? Isso é entre você e Deus. Amigo, é a atitude do coração que Deus quer. Os mandamentos de Deus fazem diferença.
A adoração faz diferença. E Cristo